Lição 13. A ciência física é responsável pela maravilhosa era de invenção em que estamos vivendo agora, mas a ciência espiritual está dando início a uma carreira cujas possibilidades ninguém pode prever. A ciência espiritual tem sido até agora o joguete de indivíduos pouco instruídos, de supersticiosos, de místicos. Mas agora a humanidade só se interessa por métodos definidos e fatos demonstrados. Estamos cientes de que o pensamento é um processo espiritual, de que a visão e a imaginação precedem a ação, e os acontecimentos de que enfim raiou o dia do sonhador. No contexto, são interessantes as palavras a seguir, de autoria de Herbert Kaufman. Eles são os arquitetos da grandeza. A visão deles reside no íntimo de suas almas. Eles olham para além dos véus e das brumas da dúvida e penetram as muralhas do tempo que não veio. No tear em que eles tecem suas tapeçarias mágicas, o sistema de polias, os trilhos de aço e a engrenagem de transmissão fazem as vezes de lançadeiras. Construtores de impérios, eles lutaram por coisas mais grandiosas que coroas e posições mais elevadas que tronos. As casas onde vocês moram foram construídas sobre a terra encontrada por um sonhador. Os quadros em suas paredes são visões da alma de um sonhador. Eles são os eleitos, os desbravadores do caminho. Muralhas se desmoronam e impérios caem. O maremoto se ergue do oceano e arranca de seus rochedos uma fortaleza. As nações apodrecidas tombam nos galhos do tempo, e só as coisas que os sonhadores fizeram continuam a viver. A lição 13 relata ainda por que os sonhos do sonhador se tornam realidade. Ela explica a lei da causalidade, por cujo intermédio os sonhadores, inventores, autores, financistas fazem com que se realizem os desejos deles. Ela explica a lei que leva aquilo que visualizamos na mente a se tornar propriedade nossa. 1. Tem sido uma tendência, e como talvez se prove, uma necessidade da ciência buscar a explicação de fatos corriqueiros pela generalização de outros menos frequentes que formam a exceção. É assim que a erupção do vulcão manifesta o calor em permanente atividade no interior da Terra, e ao qual ela deve muito da própria configuração. 2. É assim que o relâmpago revela um poder súbito, constantemente ocupado na produção de mudanças no mundo inorgânico, e assim como línguas mortas e agora raramente ouvidas, outrora dominaram muitas nações, assim também um dente gigantesco na Sibéria ou um fóssil nas profundezas da Terra não só traz o registro da evolução de eras remotas, como ainda nos explica, por esse meio, a origem dos montes e vales que hoje habitamos. 3. Dessa forma, uma generalização de fatos que são raros, estranhos ou formam a exceção tem sido a agulha magnética que nos guia em todas as descobertas da ciência indutiva. 4. Esse método se fundamenta na razão e na experiência e, consequentemente, destruiu a superstição, o precedente e o convencionalismo. 5. Há quase 300 anos, Lord Bacon recomendou esse método de estudo
ao qual devem as nações civilizadas a maior parte de sua propriedade e a parte mais valiosa de seu conhecimento. Purgar a mente com mais eficácia que pela ironia mais arguta, de preconceitos estreitos e teorias pré-concebidas. Chamar do céu para a terra a atenção dos homens, com mais sucesso por experiências surpreendentes que pela demonstração mais energética da ignorância deles. Educar mais poderosamente as faculdades inventivas pela perspectiva próxima de descobertas úteis, reveladas a todos, do que pela promessa de trazer à luz as leis inatas de nossa mente. 6. O método de Bacon resumiu o espírito e o objetivo dos grandes filósofos da Grécia e os colocou em foco pelos novos meios de observação que outra era ofereceu. Assim, revelou paulatinamente um maravilhoso campo de conhecimento no espaço infinito da astronomia, no ovo microscópico da embriologia e na era difusa da geologia. Revelou uma ordem do pulso que a lógica aristotélica jamais poderia ter desvendado, e analisou em elementos antes desconhecidos as combinações materiais que nenhuma dialética dos escolásticos foi capaz de separar à força. 7. Tal método tem prolongado a vida, mitigado a dor, extinguido doenças, aumentado a fertilidade do solo, dado nova segurança ao marinheiro, cruzado grandes rios com pontes cujas formas nossos pais desconheciam, guiado o raio do céu à terra, iluminado a noite com o esplendor do dia, estendido o alcance da visão humana, multiplicado o poder dos músculos humanos, acelerado o movimento, aniquilado a distância, facilitado o intercâmbio, a correspondência, todos os ofícios amigáveis, todos os trâmites de negócios, permitindo ao homem descer nas profundezas do oceano, elevar-se nos ares, penetrar com segurança nos mefíticos recessos da terra. 8. Essas são, portanto, a verdadeira natureza e a amplitude da indução. Porém, quanto maior o sucesso que os homens alcançaram na ciência indutiva, mais nos impressiona o teor completo de seus ensinamentos e exemplos, com a necessidade de observar de forma cuidadosa, paciente e rigorosa, com todos os instrumentos e recursos a nosso dispor, os fatos individuais, antes de nos aventurarmos na afirmativa de leis gerais. 9. Para avaliar a influência da faísca obtida da máquina elétrica sob cada circunstância variada, de forma a, com Franklin, podermos nos animar e dirigir às nuvens, sob a forma de uma pipa, a pergunta sobre a natureza do raio, para nos assegurar, com a exatidão de um Galileu, da maneira como os corpos caem, para nos atrever com Newton a indagar da Lua sobre a força que a prende à Terra. 10. Em resumo, pelo valor que atribuímos à verdade, por nossa esperança num progresso firme e universal, não permitir que um preconceito tirânico venha negligenciar ou mutilar fatos indesejados, mas erigir a superestrutura da ciência sobre a base ampla e imutável da plena ação prestada aos fenômenos mais isolados e também aos mais frequentes. 11.
Um material cada vez mais amplo pode ser colecionado pela observação, mas os fatos acumulados são de valor muito diverso para a explicação da natureza. E como valorizamos extremamente aquelas qualidades úteis do homem, que são de ocorrência mais rara, assim também a filosofia natural peneira os fatos e atribui importância proeminente à classe surpreendente que não pode ser explicada pela observação usual e diária da vida. 12. E se constatarmos que certas pessoas parecem donas de um poder incomum, o que devemos concluir? Em primeiro lugar, podemos dizer que não se trata disso, que é simplesmente um reconhecimento de nossa falta de informação. Porque todo investigador honesto admite a existência de fenômenos muito estranhos e até então inexplicáveis que estão ocorrendo o tempo todo. Entretanto, aqueles que se tornarem habituados ao poder criativo do pensamento já não irão considerá-los inexplicáveis. 13. Em segundo lugar, podemos dizer que eles resultam de interferência sobrenatural, mas a compreensão científica das leis naturais irá nos convencer de que não há nada sobrenatural. Todo fenômeno é resultado de uma causa definida e precisa, e a causa é uma lei ou princípio imutável que opera com invariável precisão, quer a lei seja posta consciente ou inconscientemente em operação. 14. Em terceiro lugar, podemos dizer que estamos em território proibido, que há coisas que não deveríamos saber. Essa objeção foi usada contra cada progresso do conhecimento humano. Todo indivíduo que algum dia defendeu uma nova ideia, fosse um Colombo, um Darwin ou um Galileu, um Fulton, foi alvo de ridículo ou perseguição, de modo que essa objeção não deveria receber séria cogitação, mas, ao contrário, deveríamos analisar cuidadosamente todo fato que nos fosse trazido à atenção. Se o fizermos, iremos avaliar mais prontamente a lei em que ele se baseia. 15. Constataremos que o poder criativo do pensamento explicará cada possível condição ou experiência, quer seja física, mental ou espiritual. 16. O pensamento criará condições em correspondência com a atitude mental predominante. Portanto, se temermos o desastre, ele será o resultado seguro de nosso pensamento, pois o medo é uma forma poderosa de pensamento. É essa forma de pensamento que frequentemente faz desaparecer o resultado de muitos anos de lutas e esforços. 17. Se pensarmos em alguma forma de riqueza material, poderemos assegurá-la. Pelo pensamento concentrado, serão efetuadas as condições exigidas, e o empenho do devido esforço irá resultar na criação das circunstâncias necessárias para cumprir nossos desejos. Mas, com frequência, constatamos que, ao assegurar as coisas que acreditávamos querer, elas não têm o efeito que esperávamos. Ou seja, a satisfação é apenas temporária, ou, possivelmente, é o contrário do esperado. 18. Qual é, então, o método adequado de proceder? O que devemos pensar para assegurar o que realmente desejamos? O que você e eu desejamos, o que todos desejamos, e o que todo mundo está buscando é felicidade e harmonia. Se pudermos ser felizes de verdade, teremos tudo o que o mundo pode dar. Se nós próprios formos felizes, poderemos tornar felizes os outros. 19. Mas não podemos ser felizes se não tivermos saúde, força, amigos afáveis,
ambiente agradável, recursos suficientes, não só para atender às nossas necessidades, mas também para prover aqueles confortos e luxos a que temos direito. 20. A velha maneira de pensar ortodoxa era ser um verme, ficar satisfeito com o próprio quinhão, qualquer que fosse. Mas a ideia moderna é saber que nós temos direito ao melhor de tudo, que o Pai e eu somos um só, e que o Pai é a mente universal, o Criador, a substância original de que surgem todas as coisas. 21. Ora, admitindo que tudo isso seja verdade em teoria, e isso tem sido ensinado por 2 milênios, e constitui a essência de todo sistema de filosofia ou religião, como poderemos transformá-la em algo prático em nossa vida? Como iremos obter resultados concretos, tangíveis aqui e agora? 22. Em primeiro lugar, devemos colocar em prática nosso conhecimento. Nada pode ser obtido de qualquer outra forma. O atleta pode passar a vida lendo livros e tendo aulas a respeito de condicionamento físico, mas nunca irá receber força alguma, exceto se começar a liberar a força pelo efetivo trabalho. Por fim, irá receber exatamente o que der, mas terá primeiro de dar. Conosco acontece exatamente a mesma coisa. Obteremos exatamente aquilo que dermos, mas primeiro teremos de dar. A dádiva então retornará a nós multiplicada, e o ato de dar é simplesmente um processo mental, porque os pensamentos são as causas e as condições são os efeitos. Por conseguinte, ao dedicar pensamentos de coragem, inspiração, saúde ou ajuda de qualquer espécie, estamos colocando um movimento, causas que irão provocar seu efeito. 23. O pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, criativa, mas não se engane, o pensamento não vai criar nada se não estiver dirigido de forma consciente, sistemática e construtiva. E aqui reside a diferença entre o pensamento aleatório, uma simples dissipação do esforço, e o pensamento construtivo, que significa realização praticamente ilimitada. 24. Constatamos que tudo o que recebemos vem a nós pela lei da atração. Um pensamento feliz não pode existir numa consciência infeliz. Portanto, a consciência de mudar. E quando a consciência muda, todas as condições necessárias para satisfazer a consciência alterada devem gradualmente mudar, para atender às exigências da nova situação. 25. Ao criar uma imagem ou um ideal mental, estamos projetando um pensamento da substância universal de que são criadas todas as coisas. Essa substância universal é onipresente, onipotente e onisciente. Precisamos informar o onisciente quanto ao canal adequado a utilizar na materialização de nossa solicitação? O finito pode dar conselhos ao infinito? Eis aí a causa do fracasso, de todo fracasso. Reconhecemos a onipresença da substância universal, mas não conseguimos apreciar o fato de que essa substância é não só onipresente, mas onipotente e onisciente, e consequentemente irá colocar em movimento causas a cujo respeito podemos ser inteiramente ignorantes. 26. Podemos zelar melhor por nossos interesses ao reconhecermos o poder infinito e a sabedoria infinita da mente universal, e dessa forma nos tornarmos um canal por meio do qual o infinito pode realizar nosso desejo. Isso significa
que o reconhecimento efetua a realização. Portanto, para seu exercício dessa semana, faça uso do princípio. Reconheça o fato de que você é uma parte do todo e que uma parte deve ser o mesmo que o todo em termos de espécie e qualidade. A única diferença possível talvez seja de grau. 27. Quando esse tremendo fato começar a permear sua consciência, então você realmente alcançará a percepção do fato de que você, não seu corpo, mas sim o ego, o eu, o espírito pensante, é parte integrante do grande todo, que ele é o mesmo em substância, em qualidade, em espécie, que o Criador não poderia criar nada diferente de si mesmo. Você também será capaz de dizer: o Pai e eu somos um só, e chegar à compreensão da beleza, da grandiosidade e das oportunidades transcendentais que foram colocadas à sua disposição. Aumenta em mim aquela sabedoria que descobre meu interesse mais autêntico, fortalece minha decisão de realizar aquilo que dita a sabedoria. Franklin. Lição